terça-feira é dia do quadro Animais da Cidade, com ele, Omar Rússio Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial aos amigos ouvintes, aos internautas aí também pela companhia. A gente agradece. Bom dia a todos. Hoje, com a nossa convidada especial, a médica veterinária Francesca Lenzi. Pode ser, Francesca? Pode ser. Francesca Lenzi com a gente para falar sobre tratamento homeopático e nutrição funcional para animais. Como avança, né, Mazinho? É isso, Jorge. Mais um tema super interessante. A Francesca, uma querida amiga de longa data, ela iniciou basicamente a carreira dela enquanto médica veterinária, me recordo muito bem, lá no início do CPREAD, nós iniciando os primeiros passos, e ela teve a primeira experiência já naquela situação do corre-corre do dia a dia, mas lapidou e se transformou nessa profissional fantástica. Então, Francesca, seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está ouvindo aqui hoje. Vamos falar um pouco de homeopatia. As pessoas não têm muito essa clareza, isso não é uma coisa muito popular. Nutrição funcional, homeopatia. Primeiro explica, Sim. Francesca, homeopatia para animais. O que significa isso? Então, a homeopatia para animais é a mesma que é utilizada em seres humanos, né? O tratamento basicamente não muda, tanto que só esse ano que foi surgir uma farmácia de manipulação homeopática veterinária aqui na região. Antes, até isso ocorrer, tinha que ser mandado manipular, porque a homeopatia ela é manipulada, não tem como comprar pronta na sua grande maioria, tá? Tinha que ser feito na farmácia de manipulação homeopática humana. Mas do que consiste o tratamento homeopático, né? Ele está basicamente na ponta oposta da medicina tradicional, né? Enquanto que os medicamentos que a gente está acostumado, eles trabalham com um efeito contrário do que o corpo está apresentando, que é antibiótico, anti-inflamatório, né? Então vai contra o sintoma. A homeopatia, ela faz o oposto. Ela tem o medicamento, ele gera no organismo algo semelhante à doença que está sendo tratada, para estimular o corpo a fazer o trabalho. Ele não vai lá e suprime o problema, ele estimula o corpo a se curar. Perfeito, ou seja, é um tratamento que vai na via natural, digamos assim. Exatamente. Né? Esse é o grande diferencial, né? Isso. Ao invés de fazer o trabalho pelo corpo, confia que o corpo tem a capacidade, já está todo preparado, evoluiu para isso, né? E só dá o estímulo necessário. E em termos, então, de recuperação do animal, você observa uma eficiência maior? Há como se comparar em relação à medicina tradicional? Como é que você vê esse movimento? Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é muito importante falar, uma coisa não tem que ser contra a outra. Tanto que a gente fala hoje em dia em medicina integrativa, ou seja, pegar todas as pontas possíveis para beneficiar o paciente. Perfeito. Né? Sobre a eficiência, uma coisa que as pessoas têm, assim, porque é uma parcela pequena da população, tá? Quem tem contato com a homeopatia, muitas vezes tem aquela coisa que se fala de doses homeopáticas, fala de um processo lento de tratamento. Não é. É de acordo com a cronicidade do problema, ou seja, quanto mais prolongado o problema, mais demorado vai ser o tratamento. Quanto mais curto prazo até ser iniciado o tratamento homeopático, mais rápida vai ser a resposta, né? Os medicamentos, a gente está acostumado, os medicamentos tradicionais, a eles atuarem coisa de 30 minutos, 1 hora, 10 minutos, dependendo, né? O medicamento homeopático não é dessa forma, ele vai, então, de acordo com o problema. Por exemplo, um paciente que, sei lá, sofreu uma queimadura. Tu vai lá e porque a homeopatia pode ser via oral ou pode ser uso tópico, tá? Que nem o medicamento tradicional. Tu vai lá e aplica uma pomada de calêndula, por exemplo, tá? Que é uma opção. A resposta é imediata, é ali coisa de minutos. Ou, por exemplo, eu tenho muita alergia à picada de maruim no verão. Eu tomo um medicamento homeopático por via oral.
coisa de 2 minutos passa completamente a coceira, né? Agora, o que eu mais pego para atender é pacientes crônicos, porque quando normalmente as pessoas pensam na homeopatia, ou o veterinário que vai me encaminhar, primeiro tenta tudo possível na medicina tradicional para daí me encaminhar, então aí já deu alguns meses de tratamento muitas vezes, ou a pessoa fica 1, 2 anos tentando, o tutor, né, para daí procurar, eu tentei tudo, nada deu certo, então eu vou tentar homeopatia. Aí, claro que o tratamento vai demorar meio ano, 1 ano. Ou seja, como última alternativa. Exatamente. Né? Agora, em termos de custo, o que representa isso? Você usar a medicina tradicional e a homeopatia? A homeopatia, o mais caro é a consulta. Né? A consulta normalmente é o custo de o que se chama de preço de consulta de especialista, né? Porque além de, por exemplo, sou graduada em medicina veterinária e pós-graduada em homeopatia, então claro que isso vai dar um custo adicional, né? E a consulta é mais demorada que a tradicional. É uma consulta ali de 1 hora normalmente, e depois eu tenho que selecionar o medicamento, né? Porque o medicamento ele é voltado para o caso do paciente, depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, lá vai mais uma meia hora ou 1 hora. Então, normalmente umas 2 horas que eu fico em cima de cada paciente na primeira consulta. Por isso, esse é o preço que tem mais custo, né? O medicamento em si é baratíssimo, em torno de R$30. E ele vai ficar atuando no organismo por em torno de 30 a 51 dias. O resultado é permanente. Então, às vezes eu tenho um paciente que toma 1, 2 doses e pronto, está resolvido. Né? Dá para dar um exemplo de alguma doença em específico mais corriqueira que a homeopatia tem uma eficiência extremamente significativa? Sim. O que eu trabalho principalmente com cães e gatos, tá? Pequenos animais. Mas eu já atendi tartaruga, eu tenho uma colega da pós-graduação que já trabalhou com peixes. Eu fui num congresso uns anos atrás, que é veterinária de um zoológico, trabalha só com homeopatia naquele zoológico, então silvestres. Dá para qualquer ser vivo, basicamente. Tá? Mas eu atuo mais com cães e gatos, que é o que mais aparece para mim, não que eu não atenda outros. Em cães, é principalmente problema de pele, tá? Aquela alergia, aquele prurido, que é a coceira que incomoda muito. Muitas vezes está muito relacionada à parte comportamental, né? Então, como a homeopatia trata o organismo como um todo, eu trato tanto a parte comportamental quanto os sintomas físicos, né? Em gatos, eu dou muito suporte para pacientes renais ou que têm alguma doença intestinal, mas também casos de pele. Caso de pele e comportamento, assim, é disparado o que mais atende, né? Entendi. Resumindo, Francesca, qual é o benefício, então, de você usar a homeopatia em relação à medicina tradicional? Principalmente, não tem aqueles efeitos adversos, porque não tem toxicidade no medicamento. Chamados efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, exatamente. Né? Como é um medicamento que não tem um fator de toxicidade, que nem o medicamento tradicional, que, por exemplo, o uso de corticoide a longo prazo pode causar a síndrome de Cushing, que é o quê? Causa inchaço no organismo, afeta algumas glândulas do organismo, né? Que daí vai tendo os efeitos adversos, efeitos colaterais. Ou, por exemplo, o antibiótico, hoje em dia a gente está sofrendo muito com a resistência bacteriana, pelo uso indiscriminado de antibiótico, né? Tá dando aquelas bactérias super resistentes. A homeopatia não tem isso, tá? Ela não tem essa toxicidade, não tem efeitos colaterais. Esse é o maior benefício, com certeza. Agora, hoje, então, você tem basicamente só um ponto para a compra desses medicamentos? Apenas uma farmácia que manipula ou pode ser qualquer farmácia de manipulação? Qualquer farmácia de manipulação homeopática, tá? Tem umas 3, 4 aqui em Blumenau com que eu trabalho. Eu conheço algumas de Brusque também, em Joinville. Florianópolis tem muitas farmácias de manipulação homeopática. Não é muito demorada a manipulação do medicamento em si? Porque a farmácia vai lá, compra, já sai com ele embaixo do braço. Sim. Agora...
Isso sim. Isso ainda é um fator, não né? é que é demorado. Tu não vai ter imediatamente ali a pronta entrega. Perfeito. Né? É normalmente para o dia seguinte. No mínimo 24 horas de aguardo, né? Exatamente. Perfeito. Para casos, então, de urgência e emergência, não existe ainda alguma clínica que trabalhe com homeopatia. A homeopatia consegue, mas daí, por exemplo, a clínica teria que ter os medicamentos homeopáticos prontos para utilizar ali. Isso ainda não existe. Tu só consegue para casos que podem aguardar pelo menos um dia. E dentro dessa tua experiência, dessa tua vivência nessa área, aquilo que você está vivenciando, percebendo que está sendo aplicado através de medicamentos homeopáticos, tem realmente gerado resultado? Porque, querendo ou não, na medicina tradicional, muitas vezes não gera. Tanto é que você mesmo falou, acaba chegando em ti como último estágio, muitas vezes a ineficácia de alguns medicamentos. Sim. E claro que nem todos vão resolver, realmente ocorre isso, mas na homeopatia, a taxa, como é que você observa? Dá para percentuar isso aí? Dá para o pessoal ter uma noção? Olha, geralmente o medicamento, de fato, ele surte efeito, ele dificilmente ele não gera resultado. Não, ele com certeza né? surte efeito, sim. O que eu gostaria muito que acontecesse é de trabalhar de forma integrada. Utilizar, por exemplo, alguns casos a homeopatia para acelerar o processo do tratamento da medicina convencional, mas eu consigo dar o suporte, na maioria das vezes, de forma exclusiva também. Né? Eu percebo uma coisa, isso eu já percebi, os gatos respondem mais rápido que os cachorros. Olha, interessante. Sempre o gato. Tá vendo, Jorge? Jorge fica... isso aí para ele é tudo. Eu, sério, já estou atendendo desde 2016. Eu ainda não parei de me surpreender com quão rápido os gatos respondem. Tá? Que nem eu disse, os gatos normalmente com 2 administrações. Porque eu trabalho com dose única. Tu faz uma administração, aí o medicamento fica agindo ali por 30 a 51 dias. Normalmente ali, pronto, já resolveu 70%, aí faz uma segunda administração, acabou. Tá? Os cães, como eles estão muito humanizados, tem muita influência nossa neles, como eu te falei, eu pego muito caso... Terminal, né? Avançado, né? Tanto avançado, mas com muita influência comportamental, psicológica, acaba interferindo. Tá? Aí, às vezes, demora um pouco mais. Interfere em que sentido? Muitas vezes é o ambiente, é a família que está induzindo muito do sintoma ali no cachorro, né? Aí acaba demorando um pouquinho mais, ali uns 4 meses, às vezes os casos mais crônicos. Ô Francesca, e tudo que a gente trabalha na medicina tradicional em termos de medicamento para os animais tem na homeopatia? Ou tem coisas que não? Obrigado a seguir a medicina tradicional. Olha, nessa questão é o seguinte, porque existem milhares de medicamentos homeopáticos, tá? Milhares, porque eles são tudo baseados em componentes naturais, é tudo retirado da natureza. Planta, de origem animal, de origem mineral, tá? Mas tem casos assim, tem que ter o bom senso. Né? Que nem eu falei, para casos urgentes, a gente ainda não consegue um atendimento tão bom dentro da homeopatia, por falta de... Esse tempo de resposta, né? Exatamente. Da produção do medicamento, né? Exatamente. Então, nesses casos, começa com um suporte com algum medicamento mais tradicional, convencional, para depois entrar com a homeopatia. Tá? Mas... assim, em teoria, podendo aguardar ali aquele um dia de manipulação, se não for algo que precise de mudança, de intervenção cirúrgica, aí consegue tratar tudo com homeopatia sim. Inclusive, no pós-cirúrgico ajuda muito, tá? Bacana, bacana. Muito, acelera muito a recuperação no pós-cirúrgico. O nosso tempo ele urge, ele vai muito rápido. Eu queria ainda comentar contigo sobre nutrição funcional. Explica um pouquinho o que significa isso. Então, a nutrição funcional vem em que sentido? Isso eu percebi na homeopatia, tá? Que um obstáculo no tratamento é a parte nutricional. A dieta incorreta atrapalha muito, tá? Então, a nutrição funcional é justamente como o nome diz, é trabalhar o alimento com uma função. Não é simplesmente nutrir, é pegar aquele nutriente, pegar aquele alimento pensando nos nutrientes que ele contém,
para tratar alguma coisa. Um exemplo prático, assim, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, o que a gente poderia exemplificar? Por exemplo, eu atendo muito paciente com doença renal. Bem característico mesmo, né? Então, formular a dieta do paciente para tratar a doença renal. Normalmente, paciente com doença renal, a dieta segura por muito tempo sem precisar de mais nada. Só mudando ali a alimentação do paciente. Mas torna-se atraente para o animal, porque esse é o grande dilema, né? Querendo ou não, tal qual os seres humanos, né? Quando você tem uma dieta mais regrada ali, você fica um pouco mais reticente. E aí, os animais, como é que funciona? Então, é porque os cães e os gatos, eles têm uma dieta mais restrita. O que a gente não apresentar para eles, eles não vão saber como é que é o sabor. Certo, mas aquilo que já foi apresentado, como voltar, né? Sim. Então, eu tenho muito problema disso de paciente selecionando cada vez mais o que quer, porque foi apresentado muita coisa para eles, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter desde cedo. Mas, sim, por exemplo, mantendo no paciente renal, eles começam a perder o apetite depois de um tempo, tá? Porque começa a aumentar muito o nível de ureia sanguínea, isso começa a afetar o paladar, né? Por consequência do problema renal. Aí a gente entra com a alimentação natural, que daí ela vem morninha, soltando aquele cheirinho, né? E tem mais de um sabor, porque a ração fica com um sabor muito estrito, né? Então, a dieta em si acaba melhorando muito essa questão do apetite do paciente. Então, acaba até facilitando. Tá? Maravilha. Porque, querendo ou não, deve ser um dilema que muita gente aqui, nesse momento que está nos ouvindo, deve estar pensando, né? Poxa, o animal vem num estilo de alimentação. Claro, quanto mais idoso ele vai ficando, ele vai apresentando certas doenças e, de repente, você tem que fazer uma mudança radical aí. Um malabarismo ali, né? O animal, é evidente, já não quer mais a ração medicamentosa, além de ser um preço alto, nem sempre o animal ingere como deveria, né? Se tu for comprar uma ração terapêutica, que é para as doenças, específica para as doenças, e comprar e fazer a dieta de alimentação natural, terapêutica, o preço para cães até porte médio fica elas por elas, tá? Agora, isso eu não vou mentir, para cães de porte ali dos seus 20 quilos para cima, acaba ficando mais caro que a ração. Por causa do volume de comida. Né? Come bastante, né? Come muito. Por exemplo, eu tenho um paciente que é um Rottweiler, ele come 1,5 kg de comida por dia. Sim, é um volume alto. Né? Mas mesmo para os pequenos, então, fica meio que elas por elas, né? Fica elas por elas, sim. Mas por quê? O que encarece essa nutrição funcional? Por exemplo, algum componente assim que, para ficar mais claro, o que dá esse custo alto? Os suplementos. Tá. Porque a ração já vem suplementada, né? Tanto a ração quanto a comida não fornecem tudo que o paciente precisa por si só, precisa suplementar. Principalmente o cálcio. O cálcio não fornece nada, tá? Entendi. Então, esses suplementos que acabam encarecendo e o tempo que leva para fazer, né? Porque a ração está pronta. Essa é a grande praticidade da ração, ela está ali. A comida tem que fazer. Entendi. Tá vendo, Jorge? Então, duas questões muito importantes, tanto a questão da homeopatia quanto da nutrição, né? São aspectos novos ainda, um campo de atuação que ainda não é tão popular, mas a Francesca já desde muito jovem vem atuando nessa área e vai mostrando que devagarinho as coisas vão evoluindo, né? À toa que os animais estão vivendo mais. Muito por conta de situações como essa, né, Francesca? Com certeza. E a gente tem que estar atento a todas essas novidades, né? Porque é aquilo que nós já discutimos aqui, Jorge, a pessoa, claro, na maioria esmagadora dos casos, ela tem a boa intenção. Então, mesmo a questão de alimentar o seu animal é um cuidado adicional muito importante. Porque, Francesca, nós já abordamos aqui algumas vezes, a pessoa vai dar aquilo que ela come, o animal está ali pedindo, está ao lado. Hoje, os animais estão muito presentes dentro de casa. Sim. E você vai no sentido de agradar, mas no fundo você está intoxicando o animal muitas vezes, Com certeza, né? Tem muitos alimentos que são tóxicos para eles. Trazendo problemas seríssimos a ele, o que no momento é um prazer para ele, mas isso vai custar tão caro em termos de organismo a ele que depois vai se tornar Mas eu pego muito paciente tormenta, né? que está obeso, que está diabético, com pancreatite ou com gordura no fígado, esteatose hepática. Por quê? Porque deixou cair o queijinho, deixou cair o pãozinho, isso a longo prazo vai prejudicando. Então, eu sempre digo, não precisa deixar de dar o petisquinho, mas daí procura fazer a consulta para saber o que pode dar que não vai prejudicar. Perfeito. E é muito comum, né?
É muito comum, sim, é muito comum. E Eu mesma dou petisquinho para as minhas, né? Ó, Mas tá é vendo? dentro da quantidade certa, aquilo que É, e pode. a obesidade é um programa só sobre isso, é um outro problema crônico, né? A É. obesidade, a gente já vê os animais quando estão passeando aí fora, tem animais extremamente obesos com até Nossa. dificuldade de locomoção, né? Com certeza. Tu também tem, Mazinho, você também tem jeito de dar petisquinho. Eu já dei de tudo que tu imaginar, desde que não faça mal no sentido assim de ser tóxico, mas aquilo que dá pra conciliar, meu Deus, eu me boto na culpabilidade total, porque na hora H o coração aperta e não tem jeito. Mas sempre com o peso na consciência e analisando o que está sendo dado, Jorge, porque realmente tem coisa que não é possível. Por exemplo, chocolate, né? Não é possível. Aí você não pode nem arriscar, porque de fato só vai fazer mal. Não vai ter nada diferente disso, só vai fazer mal pelo Mas cacau. o cachorro só vai entender o que é um chocolate se um dia você der. Não, né? perfeito. Se você Então, assim, nunca eu digo, der. eu tenho a pré-noção daquilo que de fato é proibido. Então, o que eu dou realmente é aquilo que vai ter o duplo sentido, o prazer e vai ter um certo contraponto. Mas tem que cuidar. Aquilo que é totalmente proibitivo, a pessoa tem que tentar se instruir. Hoje, mesmo com o Google, enfim, dá uma analisada, porque não, aí não é possível. Mas na outra área eu me penitencio, porque já fiz muito sim e infelizmente o Você é muito coração parecido com criança também, né? É ou não é? A criança viciada em refrigerante. É porque alguém deu. Alguém deu, sem dúvida. Porque alguém deu. Porque Sem se dúvida. tivesse começado a dar no momento certo, que é depois dela estar mais formadinha, Exatamente. maiorzinha e tal, Exato. ela não ia ter muita atração por esse açúcar todo que tem no. Sim. Que é o que vicia, né? É o doce do refrigerante. O açúcar é um dos grandes maus da humanidade. E exatamente. Depois não Exato. consegue mais e hoje a gente vê aí uma juventude obesa, preocupada. Mas tal. é por isso que eu fico feliz da vida quando vem paciente filhote para eu atender, que daí eu já vou Consegue acostumando os corrigindo? tutores É. desde o início e previne um monte de problema que vai ficar só lá por questão da idade mesmo, mas não É. ao longo da vida. Tu sabe, Jorge, esse negócio do refrigerante ele é tão sério que o meu filho, em especial, até os 7 anos de idade, a gente conseguiu acostumá-lo a não tomar refrigerante. Só que assim, toda festa de aniversário de crianças pequenas, eu tinha que pedir água, literalmente da torneira, porque não tinha outra coisa do que refrigerante. Era muito raro uma festa Sim, mas que isso tinha água. é um vício adulto que a Absurdo. gente passa para a Mas criança. você vê, aniversários de criança de 1, 2, 3 anos de idade, era refrigerante a bebida a ser tomada. Então, chegou aos 7 anos de idade, nós não tivemos mais como segurar, porque toda a vida basicamente era água da torneira. Não tinha outra bebida para ele tomar. Não, nem o suco. Imagina, o suco raríssimo. O suco ou água mineral, raríssimo de encontrar, muito raro. E os animais acabam tendo esse reflexo, não tenha dúvida. Acaba, claro, não chega no ponto do refrigerante. Sim. Quanto a líquido, acho que é o mais correto. Ainda continuam tomando É, água, continua né? sendo água, O sim. problema é a alimentação. Aham. Essa é a É. questão agora. É Quanto a aquele líquido- restinho do churrasco. A história do osso que já morreu há muito tempo, né? A comida que azeda, além de tudo, né? Do outro dia, que deixa Pois no é, pote. esse sim. é um perigo, né? Isso é Isso é um perigoso. perigo para os animais também. Às vezes as pessoas não pensam, né? Isso. Não, deixa, coloca de manhã, vai tirar só final do dia, ali rola risco de intoxicação grave. Chega tá? agora o verão, por exemplo. Verão, muito Sim. natural. A pessoa sai de manhã e volta à noite. E a comida tá lá no pote, aquele arroz, aquele molho, Sim, né? não pode de jeito nenhum. Colocou, deixa 20 minutos, tira. isso É aí. importante ter todas essas noções, né, para ter um animal saudável, Exato. acima de tudo, né? Francisca, como é que o Isso. pessoal te contacta? Como é que faz para entrar em contato contigo? Então, pode ser ou pelo meu Instagram ou pelo meu celular. Por favor, pode ir. Certo. O Instagram é Francesca, se escreve só com C, Franccsca, Lenzi, LENZI-MV, de médica veterinária. Esse é o Instagram. Ou o celular é o 4799907-1747. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Muito bom conversar sobre isso, levar conhecimento É sempre a um prazer, todos são os cuidados tutores. básicos, né, Exato. que fazem toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. Mazinho, terça que vem tem mais Animais da Cidade. Quero mandar um abraço especial ao Otoniel, é membro comigo da Associação de Moradores, está nos ouvindo lá da empresa. Ele traz mas hoje estou ligadinho no programa, então está Que nos bom. vendo a primeira vez. Um abraço especial a ele. E aos pais da Francesca, a Georgia, Maurício Lenzi, amigos especiais, queridos amigos, também estão com certeza aí sintonizados. E um abraço muito especial a eles, a todos os nossos amigos ouvintes, né? Até a próxima aí, a Francesca, de maneira muito especial, os agradecimentos também. Obrigado, Jorge, até Muito semana que vem. obrigada. Um abraço.